Oi, gente, que bom estar com vocês aqui na nossa quinta aula. É claro que a gente viu aqui muitas coisas de forma muito superficial. Na verdade, esses vídeos, eles são um apontamento para que você possa se aprofundar um pouco mais naquele assunto, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre escolas psicanalíticas. Eu precisaria de uma aula de 7 horas para falar sobre todas as escolas e aprofundar sobre cada uma, mas aqui eu só vou citar todas elas para que você possa se aprofundar um pouco mais em cada uma. Vai ser uma passada muito rápida, tá? Mas que você já pode ir anotando e falando assim, isso aqui eu tenho que estudar mais, isso aqui tá tudo bem, eu preciso me dedicar mais a isso. Então use essa aula como uma norteadora para que você possa se aprofundar um pouco mais nas escolas psicanalíticas. Então vamos lá, a primeira escola, a mais importante, a escola que norteia nossos pensamentos até hoje, é a escola de Freud, o criador da psicanálise, onde a gente descobre coisas básicas da psicanálise, como, por exemplo, a associação livre, o inconsciente freudiano, que foi o id, o ego, o superego, que foi a última aula, que está aqui no cardzinho para você clicar se você não assistiu, escuta flutuante, que tem a ver diretamente com a associação livre, os sonhos, as fases psicossexuais, que também está um cardzinho aqui para você, os mecanismos de defesa, pulsões de vida e de morte, tudo isso nasceu com um pensamento de Freud, quando ele traz para a psicanálise esse sentido, né, de como a gente fazer a prática analista. Então, a psicanálise em si, ela vai trazer esses fundamentos que você precisa conhecer. Você pode ser lacaniano, você pode utilizar Melanie Klein, você pode fazer o que você quiser, mas os princípios de Freud precisam estar embutidos na sua prática, ok? Depois de Freud, temos a escola psicanalítica de Melanie Klein, e aí são as escolas das relações objetais. Ela traz uma visão um pouco mais subjetiva, ela traz o lúdico para a psicanálise, inclusive a psicanálise infantil tem muito da Melanie Klein, né, dentro de um contexto geral. Ela traz o seio bom, o seio mal, pulsão de vida e pulsão de morte, trazendo isso para dentro de algo que está inato no ser humano, né? Ela olha para a infância de uma forma um pouco mais prematura, porque Freud ele usa a criança, né, como um desenvolvimento psicossexual de 3 anos em diante, e ela é um pouco mais prematura nisso, então é importantíssimo a utilização da Melanie Klein, é uma escola psicanalítica extremamente importante para a sua prática. Depois disso, nós temos Margaret Mahler, e ela traz a psicologia do ego. Então, dentro dessa questão, ela vai trazer a importância do meio ambiente, a gente olhar para o meio onde a pessoa está e não somente para a pessoa. Enquanto a psicanálise até então era muito individualista, agora você começa a olhar para a constelação da vida daquela pessoa e o ambiente em que ela está inserido. Bem, temos aqui algumas fases, né? Quando ela fala, por exemplo, da simbiose que existe entre mamãe e bebê e essa separação que acontece entre eles numa determinada fase da vida. É muito importante para você conhecer um pouco mais dessa estrutura da psicologia do ego. Temos também Heinz Kohut, ele traz uma psicologia do self. Essa psicologia é muito importante porque ela vai trazer o conceito de empatia, um conceito em que você vê o seu paciente, se coloca no lugar dele e tenta se aprofundar um pouco mais. É através dessa terapia que você, como analista, vai tentar procurar literatura sobre o que aquele paciente está passando, talvez até assistir um filme, uma série sobre aquilo que ele está se passando, para que você possa tentar se colocar um pouco mais no lugar daquele paciente. É muito interessante esse tipo de análise. Depois disso, nós temos Lacan, uma pessoa extremamente importante, francês. Ele traz para a psicanálise um olhar totalmente diferente. Ele tem uma contracultura muito importante, onde ele vai falar sobre transferência e contra-transferência numa outra visão, diferente um pouco de Freud. Ele vai trazer a sessão de uma forma totalmente nova, onde você pode romper uma sessão com 5 minutos de sessão. Se por um acaso a pessoa acessou determinado tipo de conteúdo, você trava a sessão ali e deixa a pessoa desenvolver aquilo ali durante a semana. Ele se distancia um pouco de Freud e com isso ele acabou tendo uma certa dificuldade naquela época, né? Ele foi mal visto naquela época, mas hoje existem inúmeros psicanalistas que seguem uma linha mais lacaniana e assim por diante. Depois disso nós temos o Winnicott, que traz um pouco da unidade psíquica entre a mamãe e o bebê, se aprofunda um pouco mais sobre isso, fala sobre essa constelação mãe e filho, ele fala pela primeira vez sobre a mãe suficientemente boa, né, e a mãe que não é suficientemente boa e os problemas que isso vai trazer para a sua vida. E terminamos falando sobre
Bion. Ele vai trazer alguns conceitos importantíssimos, por exemplo, ele substitui teoria por modelos, ele traz uma possibilidade de popularização para a psicanálise, que até então era extremamente elitizada. Então, hoje nós temos uma popularização da psicanálise, porque Bion começou esse movimento há algum tempo atrás. Então, são várias escolas, a gente viu aqui rapidinho 7 das escolas. Mediante a todas essas escolas psicanalíticas, você precisa se identificar um pouco mais com uma ou com outra, absorver o que você acha interessante para a sua terapia em geral e utilizar isso na sua prática terapêutica. Eu te encorajo a pesquisar um pouco mais sobre essas escolas, sobre essas pessoas, esses fundadores da psicanálise e trazer para você, para a sua prática, para o seu dia a dia, o que você mais vai utilizar mediante ao que eles apresentam. Ok? Foi muito bom estar com você nesses 5 encontros, foi bem rapidinho, mas quem sabe em breve a gente fala um pouco mais sobre a prática analista. Se você quiser um pouco mais de conteúdo sobre isso, comenta aqui embaixo, coloca aqui e a gente pode acabar conversando um pouco mais sobre determinado tipo de assunto. Se você ficou comigo durante essas 5 aulas e está comigo até agora, eu te peço que você dê o seu like, compartilhe os vídeos desse canal, nos ajude a crescer, porque assim a gente vai poder trazer mais conteúdo para você. Foi um prazer estar com você, um grande beijo e até a próxima. Foi!